Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo dos Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro Serões de Dona Benta de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então, vamos para a história. Capítulo 12. O Fogo. Aqui a ilustração. Dona Benta, Narizinho, Emília e Pedrinho estão ao redor de uma fogueira. E parece que é noite, tem a lua ali. Ou será que é o sol? Coloque aqui nos comentários abaixo. Você acha que é a lua ou que é o sol? O correio trouxe os jornais da véspera. Vinha uma notícia horrível. O desabamento e incêndio de uma escola com morte de centenas de crianças. O horror causado pela catástrofe foi tamanho que ninguém quis saber de mais ciência. Passaram o resto da tarde comentando o trágico destino das pobres crianças e o infinito desespero dos pais. No dia seguinte, porém, a palestra científica foi retomada. Tema: o fogo. Que pena, vovó, disse Narizinho, que o tal fogo seja tão feroz. Aquele incêndio de ontem não me sai da cabeça. Quase não pude dormir esta noite. Como é malvado o fogo! E, no entanto, minha filha, a ele devemos benefícios sem conta. Toda nossa civilização procede do fogo. Mas a menina, que não se conformava, veio com argumentos. Bolas para a civilização, os passarinhos, as borboletas, as flores, vivem uma vida mais linda que a nossa, sem civilização nenhuma, sem fogo nenhum. Mas nós, com a tal civilização, passamos os maiores horrores justamente por causa do fogo. Incêndio todos os dias nas cidades, nas florestas, no mar. A pobre Madrid anda às voltas com incêndios que não pararam mais. E naquela fita que estão passando no cinema, A Cidade do Pecado, aparece o grande incêndio que destruiu a cidade de São Francisco, na Califórnia. O bom é ser peixe, disse Emília, porque no mar nunca houve sequer princípio de incêndio. No dicionário dos peixes, a palavra fogo não existe. Daquela vez que o príncipe Escamado esteve aqui, perguntei-lhe se gostava de fogo. E o bobinho abriu a boca com cara de quem não entendeu nem um pingo. Mas quando caem nas panelas de tia Anastácia, os peixes ficam sabendo que é o fogo, disse Pedrinho. Não ficam, protestou Narizinho, porque tia Anastácia não põe peixe vivo nas panelas. Emília tem razão. Se a escola que incendiou fosse no fundo do mar, eu queria ver o tal fogo fazer o que fez. Eu acho que teriam todos se afogado. Bom, interviu Dona Benta, de nada adianta xingarmos o fogo. Preferível estudarmos-lo e aprendermos os meios de nos defender de sua fúria. No começo, o homem não conhecia o fogo, isto é, não lidava com o fogo, porque conhecer conhecia. Como? Os raios incendiavam de quando em quando as florestas, e portanto é natural que o homem soubesse o que era o fogo. Mas um dia aprendeu o meio de produzi-lo e de tê-lo a seu serviço, primeiramente para aquecer-se ou para esquentar, ou para aguentar fogo, como se diz aqui na roça, depois para cozer os alimentos, depois para derreter os metais, e quando se impressionou com o fogo que o erigiu em Deus. E tanto se impressionou com o fogo que o erigiu em Deus. Muitos povos antigos eram adoradores do fogo, como da Pérsia, onde até hoje é assim. Pelo menos na época que foi publicado o livro. Antigamente na Pérsia, ou no Irã, que atualmente é o Irã, realmente adoravam fogo. Depois acabou se tornando, atualmente o Irã é um país islâmico. Mas antigamente não. Deus, exclamou a menina. Eles deviam considerar fogo como um diabo, uma peste. Eu já sei o que é o fogo, cientificamente falando, disse Pedrinho. É o resultado da combustão ou da oxidação
de modo que o malvado não é ele, e sim o tal senhor Oxigênio, com a sua mania de andar oxidando tudo quanto encontra. Sim, não há fogo sem oxigênio, concordou Dona Benta. Quando você faz uma fogueira no dia de Santo Antônio, deixa sempre espaço entre as toras de lenha para que o ar possa circular levando o oxigênio que alimenta o fogo. Se abafar a fogueira, não deixando que o ar entre, a lenha não queima. Um fogo só aparece quando uma substância entra em contato com o oxigênio e a temperatura se eleva até o ponto de combustão. Todos os corpos têm seu ponto de combustão e só queimam quando esse ponto é atingido. Por isso, quando você faz uma fogueira, começa pondo fogo num pedacinho de papel que tem sobre si um pouco de palha e depois cavacos ou pauzinhos, cada vez mais grossa até chegar às achas de lenha. É fácil fazer o pedacinho de papel chegar ao seu ponto de combustão. Ele acende-se e faz a palha chegar ao ponto de combustão. A palha acende-se e faz os cavacos chegarem ao ponto de combustão. E assim a coisa vai até que toda a fogueira vire um fogaréu. Mas para que haja fogo, é necessário que os materiais contenham carbono e oxigênio. Na presença do carbono e do hidrogênio, o nosso amigo oxigênio regala-se e faz a festa do fogo. Malvado! Exclamou o Narizinho. O interessante, continuou Dona Benta, é um dos produtos do fogo ser a água. Na combustão, o oxigênio queima o hidrogênio oxidando, produzindo água. Mas como nunca vi isso nas minhas fogueiras? Indagou Pedrinho. Porque a água evapora-se à medida que vai produzindo e sobe com a fumaça. E que é a fumaça? A fumaça é o ar quente que sobe, carregando consigo partículas de carbono que não queimaram, e também minúsculos fragmentos de cinza. Nas chaminés, essas partículas de carbono se acumulam formando a fuligem ou picumã, que, às vezes, quando se junta demais, pega fogo e até incendeia a casa. Um modo de evitar esse desastre seria fazer as casas incombustíveis, disse Pedrinho. Sim, é o meio. As substâncias incombustíveis são as que resistem ao oxigênio ou só se oxidam muito lentamente, ou as já oxidadas. A água, sendo um óxido, disse Emília, é um material incombustível. Eu, se fosse dona do mundo, mandava construir só casas de água. Como, louca, se a água é líquida? Líquida ou sólida como a gente quer. Lá na terra dos esquimós, as cabanas são de gelo, e por isso nunca houve incêndio. Pelo menos na época que o livro foi publicado. Bastava imitarmos os esquimós para ficarmos eternamente livres dos fogaréus de São Francisco. E aquela história, vovó, dos índios produzirem fogo com a fricção dos dois paus? Sim, foi tempo mais prático que eles... Sim, foi o meio mais prático que eles descobriram de fazer fogo. Também inventaram um isqueiro de sílex, uma pedra que batia de raspão com uma pedrinha de ferro, da faísca. E lá vai a faísca acender uma isca. Tudo isso ficou numa grande rabada depois que o inglês John Walton inventou o fósforo em 1827. Sabem o que é fósforo? Sei riscar fósforo, disse Narizinho. É um pauzinho embebido em parafina com uma cabeça feita de uma mistura de fósforo e dióxido de manganês, ou cloreto de potássio, tudo ligado com um grude qualquer. Quando essa cabeça é friccionada numa superfície áspera, o calor da fricção leva a mistura fosfórica ao seu ponto de combustão. E pronto, temos fogo. Um calor que se desprende derrete a parafina e a incendeia. E esse incêndiozinho, por sua vez, incendeia o pauzinho. Esse sistema de fósforo é pouco usado hoje, depois que surgiram os chamados fósforos de segurança. Qual a diferença? Nesse da cabecinha só acende quando friccionada na lixa da caixa. Se entregarmos em qualquer outra superfície rugosa, ela gasta-se sem que pegue fogo. Por quê? Porque a mistura é feita de modo diferente. Metade da substância da cabeça do fósforo antigo vai para a lixa das caixinhas, de modo que só quando riscado nessa lixa é que a mistura se completa. Fizeram assim por causa dos muitos incêndios que o fósforo antigo causava. Caísse no chão e fosse pisado por uma sola áspera, já se acendia. Chega de fogo, disse Narizinho, desejosa de mudar de assunto. Temos ainda umas coisas a considerar, respondeu Dona Benta. Não falei dos combustíveis mais usados no mundo de hoje
E isso é ponto importante. O combustível mais espalhado ainda é a lenha, sobretudo nas regiões atrasadas e no campo. Nos países em que existe o carvão de pedra, este passa na frente da lenha. E agora, nos países ricos em petróleo, esse petróleo que está se tornando o rei dos combustíveis. E há razão para isso, visto como o petróleo dá mais calor que tudo mais. Além do mais, o petróleo também é usado para muitas outras coisas. Atualmente, a maior parte dos objetos vai alguma coisa de petróleo. Desde panela, que tem cabo de plástico, caixas de produtos alimentícios, que também vêm embalados com plástico, ou com corantes produzidos à base de petróleo, e por aí vai. É difícil atualmente encontrar algum produto em que não vá nada de petróleo. Se você souber algum, coloque nos comentários abaixo. Um produto que não use petróleo em nenhuma parte da produção. Vamos ver quem é que acha o primeiro. Nas cidades grandes emprega-se muito gás do carvão de pedra, o qual é canalizado para dentro das casas da mesma forma que a água. Esse gás é gerado em grandes instalações chamadas gasômetros. O nome é bastante errado, pois gasômetro significa qualquer coisa que mede o gás. Mas o povo começou a dizer assim e ficou. Eu conheço pelo cheiro rua que tem gasômetro, diz Pedrinho. Um cheiro danado de piche, mas gostoso. Eu pelo menos gosto. E nesses gasômetros o gás é guardado em grandes reservatórios cilíndricos cujas bases estão dentro d'água. À medida que o gás vai enchendo o cilindro, se eleva, forçando pela pressão do gás. E uns tais apagadores de fogo que existem nos teatros e fábricas? Perguntou Pedrinho. São aparelhos para atacar os incêndios no começo, antes que cheguem os bombeiros com suas mangueiras d'água, porque a água é o grande inimigo do fogo. Molhando as coisas, a água isola-os do oxigênio do ar e o fogo para. Esses aparelhos são extintores de fogo por meio de produtos químicos. Vou descrever um dos mais usados. Venha desenhar o narizinho. Pelo menos naquela época. Aqui a ilustração. Que era usado pelo menos na época que o livro foi publicado, eram esses os extintores utilizados. Hoje tem mais outros tipos, mais modernos. A menina desenhou um desses extintores que vivem pendurado nas paredes dos teatros e fábricas, mas desenhou aberto ao meio para mostrar o que existe dentro. Esse tipo de extintor, disse Dona Benta, emprega o dióxido de carbono. Traz embaixo um pegador. No momento de ser usado, temos de agarrá-lo pelo pegador como se fosse uma marmita e virá-lo de boca para baixo. Dentro, a soda misturada com água. E há, ainda perto da boca, um vidro de ácido sulfúrico fechado, de jeito que, ao virar o extintor de boca para baixo, a rolha salta e o ácido se derrama na solução de soda. Imediatamente se dá a reação química que forma o dióxido de carbono. E a pressão desse gás faz que ele esguiche com grande força. A ação do dióxido da água que sai junto é formar um verdadeiro cobertor sobre o fogo que o isola do oxigênio do ar, e o fogo morre. Mas chega de fogo por hoje. Amanhã trataremos de outras coisas ainda relacionadas com calor. Como se transporta a energia do calor de um ponto para outro, etc. Podem brincar. Eu vou, mas tomar um banho frio, disse Narizinho. Tanto a senhora falou em fogo que estou suando. E aqui termina mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos e traga um novo inscrito para o canal. Já sabe, 250 inscritos, lanço um quadro novo. E quando chegarmos aos 1000 inscritos, eu vou lançar uma grande surpresa aqui no canal. Querem saber o que é? O que eu posso fazer? Já sei. Não, por enquanto trago uns 250 inscritos. Depois a gente fala da surpresa, ok? Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e melhor possível.